Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo, mais precisamente lá para as primeiras cidades da história. Já imaginou como era viver nas primeiras mega construções da humanidade, com tecnologias que eram super avançadas para a época? Pois é, você vai descobrir tudo sobre isso agora nesse vídeo, então senta aí porque vamos explorar como surgiram as primeiras cidades e o que elas têm de tão especial. Bora lá? Bom, tudo começou lá atrás, quando os seres humanos deixaram de ser nômades e decidiram se fixar em um lugar. Esse processo é chamado de sedentarização e foi o primeiro passo para o surgimento das cidades. As primeiras grandes civilizações se estabeleceram em lugares estratégicos, geralmente perto de rios, porque a água, como vocês sabem, é simplesmente fundamental para a vida. A água facilitava a agricultura e a agricultura, por sua vez, permitia que as pessoas produzissem mais alimentos e vivessem de forma mais estável, o que foi essencial para o crescimento das cidades. Esses lugares se tornaram verdadeiros polos urbanos, onde as pessoas começaram a viver em grande número, trocar bens e estabelecer formas de organização social, política e econômica. Vamos falar de algumas das primeiras cidades mais famosas e importantes do mundo antigo. Essas cidades não eram apenas grandes aglomerados de pessoas, elas tinham complexidade e uma organização bem avançada para a época. Uma das primeiras cidades registradas foi Uruk, localizada na Mesopotâmia, no que é hoje o território do Iraque. Uruk foi uma das maiores cidades do mundo antigo e é famosa por ter sido o berço da escrita cuneiforme, um dos primeiros sistemas de escrita desenvolvidos pelos sumérios. Uruk também é famosa pela sua imponente muralha, uma das primeiras grandes construções feita pelo homem. Foi nesse lugar que surgiram as primeiras formas de governo e administração centralizada. Outra cidade muito importante foi Çatalhöyük, na atual Turquia. Ela era completamente diferente de Uruk. Em vez de ruas, as casas de Çatalhöyük eram conectadas umas às outras e as pessoas se deslocavam pelos telhados. A cidade, que data de cerca de 7000 a.C., era uma das maiores cidades da Idade do Bronze e tem vestígios de rituais religiosos e de uma sociedade bastante organizada. Em Jericó, localizada na Cisjordânia, uma das cidades mais antigas do mundo, podemos observar algo impressionante, um muro gigantesco que é um dos primeiros exemplos de construção militar. Esse muro, que data de cerca de 8000 a.C., tinha uma função de proteção contra invasões e era um sinal de que as sociedades estavam começando a pensar em estratégias de defesa e em como organizar seus territórios de maneira mais estruturada. Mohenjo-Daro e Harappa, situadas no Vale do Indo, no atual Paquistão, formavam uma das civilizações mais avançadas do mundo antigo. Elas eram conhecidas por seu planejamento urbano incrível, ruas retas e largas, drenagem de águas pluviais e até sistemas sanitários dentro das casas. As construções eram feitas de tijolos padronizados e as casas tinham várias divisões. Esses locais mostram um nível de sofisticação que poucas civilizações da época possuíam. Por fim, temos Caral Sup, no Peru, que é considerada a cidade mais antiga das Américas. Caral foi uma das primeiras cidades da civilização andina e, apesar de não possuir muralhas ou armas, tinham grandes praças e pirâmides. Isso mostra como as diferentes culturas começaram a se organizar de formas diversas, de acordo com suas necessidades e recursos disponíveis. Agora, afinal de contas, o que é que une todas essas cidades? Elas compartilham algumas características muito importantes, como o surgimento de grandes centros de comércio e intercâmbio cultural, o que facilitava a troca de bens e ideias. Em todas elas, a religião também desempenhava um papel fundamental, com templos e rituais sendo parte importante da vida cotidiana. Além disso, o desenvolvimento de tecnologias como a agricultura e a construção de ferramentas ajudaram a dar uma base sólida para essas civilizações se expandirem. Essas cidades foram, de certa forma, as sementes para as sociedades que conhecemos hoje. A organização política e os sistemas econômicos, a religião e as tecnologias que começaram a ser desenvolvidas nessas cidades formaram a base das civilizações modernas. Cada uma dessas cidades, com suas particularidades e características únicas, deixou um legado que influencia nossas sociedades até hoje. A administração pública, a troca de mercadorias, as leis e até mesmo as ideias sobre governança e religião foram consolidadas ali. Essas primeiras cidades eram extremamente bem organizadas, com as sociedades começando a se especializar em diversas áreas como agricultura, comércio e até mesmo arte e cultura. As inovações tecnológicas também tiveram um impacto gigante. Em Uruk, por exemplo, a escrita cuneiforme permitiu que as pessoas registrassem acontecimentos importantes, enquanto em Mohenjo-Daro as inovações no sistema de esgoto ajudaram
ajudaram a promover uma vida mais saudável. A religião também foi fundamental. Em cidades como Uruk e Çatalhöyük, a espiritualidade estava completamente entrelaçada com a vida cotidiana e com o poder político. Os governantes dessas cidades muitas vezes eram vistos como figuras divinas, o que dava ainda mais legitimidade ao seu poder. Em muitas dessas cidades, templos e centros religiosos não eram apenas espaços sagrados, mas também centros de organização econômica e social. Em resumo, essas cidades não eram apenas aglomerados de pessoas, elas foram a base para as primeiras formas de organização social, onde nasceram os primeiros sistemas políticos e econômicos, além das inovações culturais e tecnológicas que moldaram a história da humanidade. E mesmo com as diferenças entre elas, todas mostraram como as civilizações humanas começaram a se tornar mais complexas e interconectadas, o que gerou o mundo que vivemos hoje. Espero que tenha curtido essa viagem no tempo. As primeiras cidades não só moldaram a nossa história, como também nos ensinam muitas lições sobre organização, inovação e a importância da troca de ideias e recursos. Se gostou, deixe um comentário, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até a próxima, galera!